Mais uma vez, seja muito bem-vindo, ótima tarde para você. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 21 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo o que é notícia no Brasil e no mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. E a gente já começa com um alerta. Olha só, de cada 10 casos de violência contra crianças que foram atendidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, 8 aconteceram dentro da própria casa. Olha só que dado alarmante. E esses dados são de um estudo publicado pelo Ministério da Saúde. O estudo foi realizado com os dados das notificações de violência contra crianças, com idade entre 0 e 9 anos, registrados no Sistema de Informação de Agravos e Notificação, no Brasil, de 2015 a 2021. Em todo o período, foram mais de 261 mil casos notificados, sendo 204 mil ou 78% em serviços de urgência e emergência e 57 mil ou 22% nos serviços da atenção primária à saúde. A violência contra crianças ainda é um grave problema de saúde pública no Brasil e é praticada principalmente dentro da própria casa, por pais, mães, padrastos ou madrastas. Segundo dados do relatório, 84% dos casos atendidos na atenção primária à saúde foram no local de residência das crianças. O índice é parecido quando observadas as ocorrências registradas na atenção hospitalar, urgência e emergência, com 72%. E no ano em que a Lei Menino Bernardo completa uma década, relatório do Ministério da Saúde destaca papel das instituições no combate à violência. No texto, os pesquisadores concluíram que é preciso melhorar os instrumentos de rastreamento e notificação da violência contra crianças nas unidades de atenção básica, a fim de evitar os casos com maior gravidade. Para que as leis de proteção à criança tenham efeito, é preciso que os profissionais de todos os órgãos públicos trabalhem de forma articulada para sinalizar qualquer tipo de agressão física ou psicológica. Olha, e por falar em violência contra a criança, nós vamos mostrar agora um caso chocante que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma mãe matou o próprio filho e depois fez uma postagem em uma rede social confessando esse crime. Como eu disse, essa história aconteceu lá no Rio de Janeiro. Então, quem vai contar os detalhes para a gente é o repórter Anderson Nascimento. O Anderson vai aparecer agora na nossa tela aqui. Anderson, boa tarde, seja bem-vindo. Infelizmente, né, Anderson, com essa história tão triste. Boa tarde, Kleber, e a todos que nos acompanham. Lamentavelmente, eu preciso vir aqui trazer essa notícia. Não pelo prazer de poder compartilhar informações, mas é lamentável por uma tristeza tão grande no pesar dessa notícia. Kleber, em Saquarema, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, na tarde de ontem, uma mulher, ela estrangulou o próprio filho. O menino tinha apenas 4 anos de idade. E depois de ter realizado o ato, a mulher acessou as redes sociais e postou. Veja só o que ela publicou nas redes sociais. A mulher postou, abre aspas, eu matei meu filho, mandem uma viatura para ele ter um enterro digno, fecha aspas. Além da confissão, a mulher também postou o endereço onde mora. A polícia militar foi chamada pela avó da criança. Os agentes disseram que a mulher tentou fugir, mas foi localizada após buscas pelo bairro, presa e levada para a delegacia de polícia. Os bombeiros foram acionados e chegaram a levar o menino para o hospital, mas, segundo a prefeitura, ele já chegou morto à unidade de saúde. A Polícia Civil informou que ninguém presenciou o crime, mas que a mãe contou aos parentes que o caso foi de estrangulamento. O delegado titular André Bueno disse que a mulher não se pronunciou, mas acrescentou que a família dela informou que ela sofre com quadros psicóticos. Já tentou se matar algumas vezes, então é provável que hoje tenha tido um outro surto.
A Polícia Civil disse que só confirmará a causa da morte após a conclusão do exame e do laudo do Instituto Médico Legal, o IML. A criança, o corpo da criança, continua no hospital. E a mulher, segundo a Polícia Civil, vai passar por uma audiência de custódia na próxima sexta-feira, para ver se ela responde ao crime presa ou em liberdade. Kleber, essa pesquisa que você informou, de 80% dos casos de violência contra a criança acontecer dentro de casa, é demonstrada através desta notícia. Triste notícia, mas infelizmente é uma prova de que é real. As crianças, elas ficam sujeitas e sem guarda alguma naquele local onde elas deveriam ser mais seguras, dentro de casa. Como vimos na reportagem, pai, mãe, madrasta, padrasto, e ainda se acrescenta, tios, avós, avós. E a violência contra a criança não é só física, mas também psicológica, patrimonial, sexual. Elas estão ali vulneráveis a qualquer atentado contra elas. E o triste é que quando vem à tona um pedido de socorro, a maioria dos casos se repetem a desse menino, que não sobreviveu. É com você, Kleber. Muito obrigado, Anderson, pelas informações. Olha, e a gente lamenta muito, ter que trazer esse tipo de notícia para você que nos assiste, mas estamos cumprindo o nosso dever jornalístico, até pelo tom de voz do Anderson, dava para sentir o pesar, a lamentação por uma história tão trágica. E para falar sobre esses números tão preocupantes, nós vamos conversar também com um especialista. O nosso convidado é o doutor Ariel de Castro Alves, ele que é advogado, especialista em Direito da Infância e Juventude e também ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa tarde, doutor Ariel. Seja muito bem-vindo aí ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde aos telespectadores da RITES. É um prazer falar com vocês, mas é claro que é um tema trágico, Novamente, uma situação que não gera nenhum prazer e a gente fica extremamente chocado. Mas é importante tratarmos desses casos para evitarmos que outros casos aconteçam no Brasil. Exatamente, doutor Ariel, que sirva de alerta, não é mesmo? E uma realidade que, infelizmente, você conhece de perto, já que é especialista no assunto. Então, primeiro eu peço que você faça, por favor, uma análise desses números que a gente acabou de divulgar. Como explicar que a criança sofre violência justamente no local que ela deveria encontrar proteção, que é na casa dela, no seio da família? Exatamente, Kleber. Quem deveria proteger, muitas vezes, são os principais agressores, os algozes, os violadores. É como se grande parte das crianças e adolescentes no Brasil estivessem dormindo com os inimigos, vivendo com os seus próprios inimigos, que muitas vezes são seus próprios pais, mães, padrastos, madrastas, às vezes irmãos mais velhos, tios, avós e avós. Então, nós sabemos que a grande maioria desses familiares não são violadores, mas, infelizmente, alguns são. E por isso é necessário que essas pessoas sejam punidas, sejam processadas, porque o que alimenta os casos de violência também é a impunidade, a falta de delegacias especializadas de proteção das crianças e adolescentes, a falta de centros de referência para atender as crianças e adolescentes vítimas de violência. Nós temos toda uma legislação de proteção que prevê a prioridade absoluta, a proteção integral, mas, infelizmente, a grande maioria das crianças brasileiras estão desprotegidas. E esses números do Ministério da Saúde, eles mostram exatamente essa situação. O Ministério da Saúde mesmo já divulgou há 2 anos que, em média, temos 11 casos de violência, de maus tratos a cada hora no Brasil
contra as crianças e adolescentes. Temos números também de 2 anos atrás do Unicef, de 20 crianças e adolescentes assassinadas por dia no Brasil. E também nós sabemos que quando tratamos de violência sexual, a maioria dos casos também ocorrem nas próprias casas e nós temos aí índices de 150 estupros de vulneráveis por dia no Brasil. Além disso, tivemos o aumento dos maus-tratos registrados nas polícias no Brasil todo, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre 2022 e entre 2023, um aumento de 30%. E o próprio Disque 100 também tem tido mais denúncias de violência e violações aos direitos das crianças. Em 2022 eram 151 mil denúncias, nós passamos para 2023 com 228 mil denúncias. A sociedade está mais consciente para denunciar, mas infelizmente também vemos que a violência contra crianças e adolescentes tem aumentado no nosso país. E, doutor Ariel, é importante a gente explicar também que essa violência pode acontecer de diversas maneiras. Muito se fala, claro, sobre o espancamento e o abuso sexual que causam bastante indignação. Mas é importante lembrar também que a negligência no tratamento, até a negligência na higiene, também é um tipo de violência, né, doutor Ariel? Sim, nós temos, Kleber, a negligência com relação à alimentação, com relação à higiene, crianças que vão sujas para as escolas, sem terem recebido os cuidados de higiene por parte dos seus responsáveis, crianças que passam fome dentro das suas casas, que ficam em situações de abandono, que pode gerar acidentes domésticos e muitas vezes até mortes, mutilações, entre outras situações. Então, nós temos várias formas de negligência. A negligência com relação à não matrícula na creche ou na escola. Mas, por outro lado, Kleber, nós temos que tratar a negligência com algumas ressalvas e considerações. Porque nem sempre a mãe e o pai são os responsáveis únicos pelas negligências. No Brasil, por exemplo, e esse é o mês da primeira infância, o Agosto Verde, só 40% das crianças têm acesso às creches do 0 aos 3 anos. Quer dizer, então as mães e pais que precisam trabalhar, ou têm que procurar emprego, ou precisam se preparar para o mercado de trabalho, não têm onde colocar os seus filhos. Muitas vezes deixam com o irmão um pouco mais velho, por exemplo, de 8, de 9, pode acabar acontecendo acidente ou até a morte. Daí esses pais vão ser acusados de abandono de incapaz. Mas isso foi gerado pela falta de vaga na creche, como muitas vezes temos também falta de vaga no ensino infantil em algumas cidades, apesar da ampliação da rede de ensino no país. Muitas vezes dificuldade de acesso à saúde, de ter um atendimento num pediatra, de fazer os exames clínicos necessários, ou adolescente que precisa de atendimento na questão de drogas, ou a criança ou adolescente que precisa de atendimento psiquiátrico, com atendimento especializado, no caso das crianças e adolescentes com deficiência, daqueles que são autistas e não conseguem na rede pública. Então, muitas vezes, essa negligência ela não é gerada apenas pelo pai e pela mãe. E muitas vezes é uma mãe sozinha também, que foi abandonada pelo pai das crianças, que não paga pensão alimentícia, e depois ela é responsabilizada por tudo, sem o apoio do poder público. O poder público também tem que incluir essas crianças nas creches, nas escolas, tem que garantir o acesso ao Bolsa Família, por exemplo, e outros programas de geração de renda. Nós não podemos apenas culpabilizar, responsabilizar e punir as mães e os pais pela negligência, mas temos que, então, também considerar
essas situações. Tá certo, doutor. E olha só, agora eu peço que, por favor, você acompanhe comigo essa outra reportagem que também fala de infância. Isso porque o Brasil tem mais de 110 mil crianças de até 5 anos sem um registro de nascimento, olha só. E os indígenas são os mais afetados. Acompanhe. De acordo com o censo, a parcela de crianças de até 5 anos com certidão de nascimento no Brasil cresceu em 2022 em relação a 2010. E o número de crianças sem o registro civil caiu 2%. Com isso, a fatia dos que têm o documento subiu de 97% para 99%. Ainda assim, 114 mil crianças não possuíam o documento. Sem o registro civil do nascimento, que é feito em cartório, o cidadão não consegue obter outros documentos, como carteira de identidade, CPF, título de eleitor e passaporte, o que dificulta o acesso a serviços públicos. Um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU é que, até 2030, todas as pessoas do país tenham identidade legal, incluindo o registro de nascimento. O problema é maior entre os indígenas. Segundo o IBGE, em 2022, o país tinha 10.460 crianças indígenas de até 5 anos sem o registro civil. O número equivale a 12,5% da população dessa faixa etária no grupo racial. Em relação a 2010, houve um aumento. Naquele ano, mais de 34% dos indígenas com até 5 anos não tinha registro. Já nos demais grupos raciais, em 2022, o percentual de crianças sem registro civil era inferior a 1%. Entre os estados, as piores situações estão em Roraima, Amazonas e Amapá. E as melhores estão no Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais. Todo nascimento deve ser registrado no prazo de 15 dias, podendo ser ampliado em até 3 meses, no caso de localidades distantes mais de 30 quilômetros da sede do cartório. E nós voltamos a falar com o advogado Ariel de Castro Alves, também para comentar esse assunto. Doutor, quais as consequências para a vida de uma criança não ter esse registro, a certidão de nascimento que é tão básica? Sim, Kleber, apesar da Constituição, ela prevê esse direito, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o marco legal da primeira infância, então é o direito mínimo de toda criança, até para ter acesso à educação, assistência social, à saúde. Então, a criança que não está registrada, ela se torna invisível, ela se torna uma espécie de indigente. Então, é necessário que todas as crianças estejam registradas. Tivemos um aumento significativo de 2010 para 2022, mas temos muitos problemas com relação às crianças indígenas e na região norte do país, conforme a matéria mostrou. Atualmente, Kleber, quando a criança nasce na maternidade, no hospital, em boa parte desses locais no país, já tem um estande lá do cartório. Então, leva a declaração de nascido, o documento do pai e da mãe, já é feito o registro ali. Agora, nós temos dificuldades na região norte por conta dos rios, por conta dos espaços territoriais, dos deslocamentos das áreas rurais e nas regiões, e no caso dos indígenas, nas regiões onde eles vivem, também por esses deslocamentos, por essa distância, pelos rios que eles estão em volta, mas também porque muitas dessas crianças não nascem nas maternidades e hospitais. Então, não é feito aquele registro logo no momento. Então, o poder público precisa intensificar a atuação nesses locais, na região norte e também nas aldeias indígenas, através de agentes de saúde, através da área educacional e através do programa Criança Feliz, que tem 25 mil visitadores do país. Precisariam intensificar o atendimento nessas regiões, porque é possível, sim,
que todas as crianças sejam registradas, já que são um pouco mais aí de 100 mil, um pouco mais de 110 mil. Então, isso nós conseguimos resolver rapidamente. Não é um problema assim impossível de ser resolvido. Esperamos que agora, com esses dados, os poderes públicos, prefeituras, com os estados, apoio do governo federal, resolvam essa situação. Inclusive, é gratuita a emissão da certidão conforme a legislação, na primeira via, para todas as pessoas. Na segunda via, se a pessoa provar que é pobre, também consegue a segunda via, sem pagar. Muito bem lembrado, importantíssima essa informação. Eu lhe agradeço muito, doutor. Nós acabamos de conversar com o advogado Ariel de Castro Alves, ele que é especialista em Direito da Infância e Juventude e também ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mais uma vez, muito obrigado, doutor, por essa participação tão importante. Boa tarde, Kleber. Boa tarde aos telespectadores da RIT. Estamos à disposição. Grande abraço. Abraço. Olha só, eu mudo de assunto agora, porque agora é hora de mostrar o que viralizou na internet. Vamos mostrar os vídeos que são destaque nessa quinta-feira. Olha só, este vídeo, já que a gente está falando aí de criança, viralizou nas redes sociais. Uma criança ficou presa em uma tirolesa de 100 metros de altura na Indonésia. E olha só, a tirolesa não tinha licença para funcionar. E, por sorte, nada sério aconteceu. Vamos ver. Uma criança que estava visitando Bali com os pais na Indonésia ficou pendurada a mais de 100 metros acima do nível do mar em um penhasco. Ela estava em uma tirolesa quando ficou parada no meio do caminho. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a menina aparece balançando as pernas para chegar ao outro lado. Que risco! Uma das causas é porque no dia o ar soprava para o lado oposto e o corpo da menina, por ser leve, ficou parado no meio do caminho. De acordo com o jornal local, a tirolesa não tinha permissão para estar funcionando. E a polícia informou que a criança ficou presa por cerca de 3 minutos até conseguir se balançar para o outro lado e, graças a Deus, nada sério aconteceu. Como pode um equipamento desse funcionar sem licença? Então fica aí um alerta para os pais e mães que nos assistem. Verifique bem, olhe bem onde você leva os seus filhos. E por sorte, viu? O que chama atenção também é a postura, o comportamento da menininha ali. Se manteve calma, apesar de todo o transtorno. E olha só esse outro vídeo, ele mostra um momento em que uma adolescente de 15 anos é quase atingida por um raio. O caso aconteceu na Índia. Veja comigo. O vídeo mostra o momento em que uma adolescente de 15 anos de idade está dançando no pátio de casa e, de repente, um raio caiu no telhado da residência da família. E a menina toma um grande susto e saiu correndo. Graças a Deus, a adolescente não sofreu nenhum ferimento. Este vídeo vem viralizando nas redes sociais desde o mês de junho deste ano, na cidade Sitamarhi, na Índia, onde vinha sofrendo fortes chuvas. O raio caiu a 4 metros de distância da garota. E após este raio que aparece no vídeo, outros 4 caíram no mesmo lugar. Olha, graças a Deus não aconteceu nada, né? E as autoridades recomendam que em dias chuvosos de muitos raios, não ficar em espaços abertos, como ela ali que estava no quintal, porque a gente acaba com o nosso corpo atraindo os raios. Então fica a dica aí. Olha só, vamos ver agora então imagens impressionantes no Japão. Um caminhão, ao fazer uma curva, acabou arrastando e fazendo um outro carro capotar. Olha só essa imagem. A câmera de monitoramento de um carro filmou o momento do acidente impressionante nas ruas do Japão. As imagens mostram um carro prata parado no farol vermelho. Logo em seguida, um caminhão faz a curva entrando na mesma rua e, com o movimento da virada, a porta traseira do caminhão se abre e bate no carro e o arrasta, fazendo ele capotar. Apesar da gravidade do acidente, não foi informado o estado de saúde do motorista. Quase todo dia aqui a gente mostra um acidente envolvendo caminhão, se você reparar bem.
Esses veículos muito grandes, muito pesados, têm que ser muito bem checados. Afinal, qualquer descuido, você viu, uma porta pode causar um acidente terrível como aquele ali. E olha só o que leva, às vezes, um discurso acalorado. 2 motoristas brigaram feio numa briga de trânsito, né? E um deles resolveu destruir o outro veículo. O outro veículo, aliás, que era um ônibus de transporte coletivo aí da cidade. Ele pegou uma barra de ferro e acabou com o veículo. Olha só essa imagem, que lamentável. O vídeo vem repercutindo na internet e mostra uma briga de trânsito que aconteceu em Recife, no Pernambuco. Segundo relatos de testemunhas, após o acidente, houve uma discussão entre o homem que dirigia o ônibus do transporte coletivo e o motorista do automóvel, em que durante o bate-boca, o motorista do ônibus apareceu com uma barra de ferro e durante a discussão levou uma rasteira do condutor do carro e tem a barra de ferro tomada. Após tomar o instrumento, o motorista do automóvel começou a quebrar o ônibus e foi embora com a família. O caso aconteceu nesta terça-feira, em uma via pública no bairro de Dois Unidos. De acordo com a polícia, o homem que destruiu o transporte e foi embora. As investigações seguem em andamento. Que péssimo exemplo, que descontrole. Nenhuma briga vale uma atitude dessa, sem contar que ele vai responder e vai ter que pagar por esse prejuízo. E olha só, você sabe que dia hoje, dia 8 de agosto, o que a gente comemora nesse dia? Bom, eu vou falar para você então. É o Dia Internacional do Pedestre. Todos nós, em algum momento, somos pedestres. Então, hoje é comemorado esse dia, mas não há muitos motivos para comemorar. Isso porque, olha só em São Paulo, cerca de 700 mortes por atropelamento foram registradas no primeiro semestre desse ano. Vamos ver. Excesso de velocidade. Essa é a infração de trânsito mais cometida no Brasil. Em seguida, aparecem a violação do sinal vermelho e a ausência do cinto de segurança. Mais de 3 milhões de casos de velocidade excessiva foram registradas em maio deste ano. Essa infração pode levar o motorista até mesmo a perder sua carteira nacional de habilitação, além de ter que pagar multas que variam de R$ 130, quando a velocidade atingida é 20% superior à máxima permitida, e R$ 880 nos casos de infração gravíssima acima dos 50% da máxima permitida, que também levam à interdição da carteira de habilitação. A alta velocidade pode trazer ainda mais prejuízos ao motorista e também ao pedestre. Somente no estado de São Paulo, nos primeiros 6 meses deste ano, foram registradas 700 mortes por atropelamentos. O número representa um recorde no delito no estado. Houve um aumento de 19% no número em relação ao mesmo período do ano anterior, que contabilizou 885 mortes. Para tratar dessa questão e tentar conscientizar o motorista dos riscos e prejuízos, São Paulo realiza uma campanha educativa, Sinal de Respeito, para que o pedestre tenha preferência ao atravessar na faixa e seja respeitado o seu direito. Então vamos ver agora esse problema na prática. O nosso repórter, o Fernando Jesus, está em uma rua movimentada, uma avenida, melhor dizendo, aqui no centro de São Paulo, e vai mostrar a situação dos pedestres por lá. O Fernando vai aparecer aqui no telão. Boa tarde, Fernando. Estou vendo aí a faixa de pedestre bem do seu lado. Conta pra gente aí. Parece que está tranquilo para atravessar, para fazer a travessia aí na rua. Boa tarde novamente. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um grande problema, um problema muito grave, é o tempo de abertura e fechamento daquele equipamento ali, ó, o semáforo. Em média, ele fica fechado por 4 minutos ou mais. E quando ele abre, as pessoas precisam desamarrar as pernas para chegar ao outro lado. Em média, são entre 6 e 10 segundos para poder atravessar. Nós estamos aqui na Avenida Rio Branco, uma avenida muito movimentada. Aqui passam cerca de
mais ou menos 60 mil carros durante o dia inteiro e muitas pessoas atravessam de um lado para o outro, já que aqui temos muitos prédios comerciais. E um horário muito intenso é o horário do almoço. Nós chegamos aqui mais cedo e podemos presenciar esse movimento, toda essa movimentação de pessoas indo almoçar. E nós fizemos uma conta aqui bem rapidinho e o semáforo aqui ele fica mais ou menos fechado por uns 3 minutos e na hora que ele abre, temos apenas 9 segundos para chegar ao outro lado. Nós vamos mostrar isso agora na prática. Nesse momento ele está fechado, ele já estava fechado quando eu comecei a passar as informações. Podemos ver muitos veículos passando dos dois lados da avenida e algumas pessoas do outro lado esperando para atravessar. E agora abriu o semáforo, nós vamos passar para o outro lado. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar ali o outro lado onde nós estávamos. E como eu disse, já está fechado novamente e as pessoas vão ter que esperar para atravessar novamente. Daqui a pouco, do outro lado aqui, para os veículos vai abrir e o movimento intenso de carros vai começar novamente. E o que causa muito problema, Kleber, toda essa correria, é as pessoas colocando a sua própria vida em risco. Nós presenciamos aqui mais cedo muitas pessoas atravessando fora da faixa de pedestre e com a sinalização aberta para os veículos. E aqui podemos ver, vou mostrar pedir para o nosso cinegrafista mostrar, o limite da via é de 50 km por hora, mas nós percebemos que as pessoas não respeitam muito esse limite e acabam até mesmo ultrapassando o limite estabelecido. E nós presenciamos muitas pessoas atravessando onde não há sinalização. E esse tipo de atitude é onde causa muitos acidentes, Kleber. Tá certo, Fernando, muito legal aí o seu trabalho aí, essa participação mostrou como é curto o tempo, como é rápido, né? Na verdade, olha, precisa ser até um atleta olímpico para atravessar aquela rua tão rápido, não é mesmo? Bom, e de São Paulo nós vamos agora para o Mato Grosso do Sul. Isso porque as queimadas voltam a afetar o Pantanal. E o fogo invadiu até uma rodovia que corta o estado. Mas quem vai trazer as informações é a repórter Fabiane Dorta. Ela vai aparecer aqui. Boa tarde, Fabiane. Como está a situação por aí? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Ainda há fumaça na rodovia BR-262, no trecho que liga Miranda a Corumbá, no principal via de acesso ao Pantanal. Uma garoa fina cai ali na região desde o início da manhã, mas não foi suficiente para a extinção dos focos. Nossas equipes, a partir de agora, vão trabalhar no rescaldo dessa região e das outras que nós estávamos combatendo. Então, a população não acha que choveu, acabou o fogo. Não acabou. Ele pode ter amenizado, diminuído a fumaça, mas ainda tem muita brasa lá. E nós vamos, decorrer dos próximos dias, fazer todo o trabalho de rescaldo nessas áreas, tanto aqui da BR, né, desse fogo, como em todas as regiões que a gente estava combatendo. A orientação do Corpo de Bombeiros é para uma atenção redobrada por quem passar no local, porque a visibilidade está prejudicada pela fumaça. Também há viaturas, bombeiros e maquinários trabalhando às margens da pista. Ontem a situação ficou bastante complicada porque a estrada precisou ficar interditada por algumas horas. As chamas atravessaram a pista, só que já tinham bombeiros no local esperando a chegada do fogo. Isso porque o incêndio que atingiu a região começou em um local em que o combate não era permitido. Então, essa área já estava ali cercada desde domingo. O fogo já consumiu mais de 1 milhão de hectares, que corresponde a 9% do Pantanal. Essas chamas se intensificaram há pelo menos 3 meses e o trabalho de combate continua. Uma frente fria chegou a Mato Grosso do Sul e deve continuar aí pelo menos ao longo do final de semana, o que pode colaborar com o combate às chamas. Outra preocupação das autoridades e também de instituições que trabalham com animais pantaneiros é com relação aos bichos que foram encontrados mortos. Ainda não há um balanço de quantas espécies foram atingidas pelas chamas. Também há voluntários resgatando aqueles animais encontrados vivos durante os incêndios no bioma. É com você, Kleber.
Muito obrigado pelas informações, Fabiane. Bom, agora é hora da gente falar de Jogos de Paris no nosso Momento Olímpico. Infelizmente, a seleção feminina de vôlei perdeu para os Estados Unidos e pela primeira vez desde 2000, o Brasil vai ficar fora da disputa pelo ouro, tanto no vôlei masculino quanto no feminino. A seleção feminina de vôlei do Brasil vinha muito bem nas Olimpíadas. Ainda não tinha perdido sets e ganhou todos os jogos com propriedade. Mas na semifinal de hoje, o histórico e o mental dos Estados Unidos triunfou mais uma vez. As brasileiras perderam por 3-2 e vão disputar a medalha de bronze. Agora, as norte-americanas esperam o vencedor do duelo entre Itália e Turquia, que disputará a outra semifinal. Quem perder, enfrentará o Brasil na disputa pelo bronze. Olha, e falando das Olimpíadas de Paris, a boa notícia para os atletas é que o presidente Lula assinou uma medida provisória que isenta os medalhistas olímpicos de pagar impostos pelos prêmios recebidos em dinheiro. Veja. Objetos como medalhas e troféus já eram isentos de impostos federais. Mas a conquista em dinheiro era declarada normalmente no imposto de renda. Com a decisão, os atletas que ganharam as competições em Paris, antes mesmo da publicação da MP, como a judoca Beatriz Souza e a ginasta Rebeca Andrade, serão beneficiadas. O texto isenta especificamente as premiações em dinheiro pagas pelos comitês olímpico e paralímpico brasileiros, pelo bom desempenho nos Jogos deste ano. Já os prêmios oferecidos por confederações e federações, por patrocinadores ou pelos clubes dos atletas, vão continuar com a taxação, que é de até 27,5%. A nova regra vale para a atual edição dos Jogos Olímpicos. O Comitê Olímpico Brasileiro, juntamente com os atletas medalhistas, comemorou a medida provisória. A recordista brasileira em número de medalhas, Rebeca Andrade, por exemplo, somou R$ 826 mil em premiações individuais. Com a cobrança dos impostos, o valor final cairia para 599 mil. Bom, e esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e lembro que daqui a pouco, um pouco mais tarde, às 18h30, eu volto com mais notícias para você. Então, ótima tarde e até mais.